Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudar um texto da irmã Peggy Fonseca, que escreveu para o Manancial. Ela escreveu um texto chamado O Arsenal de Deus. Lembrando que o Manancial é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então tem uma meditação para cada dia do ano. Quando estudamos o Manancial, juntamente com o texto bíblico, o que vai acontecer? Nós vamos nos engajando cada vez mais com a missão de Deus, nós vamos crescendo na nossa vida cristã e, lógico, seremos inspirados, exortados e edificados. Eu não escrevi o texto, nem ajudei a irmã Peggy Fonseca a escrever, por isso que eu vou dizer aquilo que eu entendi. Então, eu leio o que ela escreveu e conto para vocês, tá bom? Então, vamos orar, pedir ao Senhor que esteja conosco nesse momento em que fazemos o nosso devocional. Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu possas nos ensinar o que precisamos aprender e que, aprendendo, que a gente possa colocar em prática. Ó Senhor, que estejamos atentos para tudo que o Senhor vai nos falar. É em teu nome que pedimos, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico hoje está em Êxodo 4. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. E diz assim, ó. Então, Moisés replicou a Deus: Mas, Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão: Não é possível que Yahvé te tenha aparecido. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: Um cajado. E ordenou-lhe o Senhor: Lança-o na terra. Moisés prontamente atirou o cajado ao solo, e ele se transformou em uma grande cobra, e Moisés esquivou-se dela, assustado. Então ordenou Yahvé a Moisés: Estende a tua mão e a pega pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se converteu em cajado em sua mão. E disse o Senhor: Fazei isso para provar aos israelitas que Yahvé, o Senhor, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato apareceu a ti. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se O Arsenal de Deus, e o versículo escolhido é o 4, que diz assim: Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou em bordão. Bom, aí ela começa dizendo, a irmã Peggy, né, que a gente, se for liderar um povo numa guerra, se a gente pudesse escolher quais seriam as armas, né, que a gente teria para enfrentar a guerra, né, liderando aquele povo, a nossa opção poderia ser uma espada, um exército, uma bomba, trombetas, uma funda, um bastão. Nossa, que estranho, né? Mas no Antigo Testamento a gente vai encontrar várias armas esquisitas como essas, né? São armas bem curiosas de guerra, armas que nos surpreendem, né? Porque, poxa, como é que você vai ganhar uma guerra com uma bengala, com um bordão, né? Não dá, né? A gente, né, com os olhos humanos enxerga essas coisas e fala: nossa, não dá. Mas são essas coisas que Deus colocou à disposição do povo dele. Moisés tinha um cajado, um bordão, uma bengala, né? Davi tinha uma funda, um estilingue. 7 sacerdotes tinham trombetas de chifre. Sansão tinha uma queixada, um osso, uma alçada aqui, ó, de jumento. E Gideão tinha vasos quebrados, cântaros quebrados. Bom, essas histórias não estão na Bíblia simplesmente para que as crianças ouçam e acham: ah, que belezinha, nada disso. Se a gente prestar atenção à lei de Moisés, a gente vê que Deus proibiu os reis de Israel de montar um exército poderoso ou adquirir muitos cavalos. Se
Se você pegar lá Deuteronômio 17, vê lá mais ou menos, vamos ler o 15 e o 16. Deus fala assim, ó: deverás estabelecer sobre ti um rei que tenha sido escolhido pelo Senhor teu Deus. É um dos teus irmãos que escolherá para governar sobre ti. Não poderá nomear um estrangeiro que não venha dentre teus próprios irmãos israelitas. Ele, porém, não deverá multiplicar muito cavalos para si, nem fará com que o povo retorne ao Egito para aumentar sua cavalaria, pois o Senhor ordenou: jamais voltareis por este caminho. Então era uma ordem do Senhor que os reis não adquirissem muitos cavalos. E a gente lê que é importante que o rei copiasse aquilo que estava na palavra do Senhor, na lei, né? Por que Deus fez isso? De bobeira? Não, Deus não faz nada de bobeira. É porque o Senhor queria e quer de nós também que a gente aprenda a confiar nele. Não em carros, cavalos, bois, não. A confiar nele. Se os reis ficassem cada vez mais poderosos para liderar um exército, se eles tivessem um exército imenso, com um monte de cavalos, um monte de arma, com todos os instrumentos de guerra, o que ia acontecer? Certamente eles iam ter mais fé no movimento militar deles, né, na força bélica deles, do que fé no Senhor. Então, o objetivo não era formar um império poderoso e confiar na própria força, nada disso. O objetivo do nosso Deus era que eles confiassem no poder do soberano Senhor. Ele é forte em nossa fraqueza. Então, de todas as armas estranhas que Deus usou para salvar o povo, a mais poderosa e ao mesmo tempo a mais estranha foi aquela feita por 2 pedaços de madeira cobertos de sangue. Naqueles 2 pedaços de madeira, o corpo do nosso Deus, do nosso Jesus Cristo, foi pendurado. E por esta arma, um símbolo de humilhação, todos os inimigos, até a morte, foram derrotados. Amém? Então, assim, o Senhor tem plano para tudo. Ele não se engana. Que nós possamos confiar no arsenal de guerra do nosso Deus. Então, o nosso manancial termina assim, ó: de todas as armas estranhas que Deus usou para salvar o povo, a mais poderosa foi a cruz. Amém? Bom, irmãos, eu vou terminar deixando aqui o meu abraço, ó, diário de ursa. Lembrando os irmãos que para nós que cremos no arsenal de Deus, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que está em 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é: não tema, Deus já está lá.